A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, pastor Elber Santos. Que essa mensagem chega ao seu encontro, liderando em meio à tempestade. Em Atos, capítulo 27, do 1 ao 44, vamos entender sobre liderar em meio à tempestade. Paulo estava prisioneiro em um barco em direção a Roma, onde seria julgado na viagem. Vento era o contrário. Mesmo sendo apenas um preso a bordo, Paulo assumiu a liderança da situação e foi usado por Deus para salvar vidas. Reagiu com otimismo, coragem e equilíbrio. No meio da tempestade, nossa tendência é apavorar. Parece que a tempestade que está lá fora entra dentro de nós e nos perturba. Muitas vezes nós sentimos prisioneiros, como se estivéssemos presos à situação e sem poder fazer nada. A liderança é um alvo para tempestades. Enfrentamos temporais na vida, no trabalho, na igreja e as tempestades dos outros também. Pessoas como amigos, irmãos, e por isso precisamos aprender a lidar com as tempestades. Através do exemplo de Paulo, podemos refletir como administrar conflitos e aprender a ser líder em meio aos temporais. A primeira atitude de destaque em Paulo foi que se fez submisso como prisioneiro. Mesmo sendo cidadão romano, se dominava como prisioneiro de Jesus Cristo. Como líder, começou dando exemplo de fidelidade, obediência, por isso alcançou o favor do centurião, que lhe permitiu alguns privilégios de fazer visitas aos amigos. O navio passou a ser conduzido lentamente. Ainda que houvesse ventos fortes, precisou prosseguir, navegando vagarosamente. O que também demonstra uma atitude de submissão diante da situação, esperando por uma melhora para prosseguir. Como líderes, precisamos aprender a obedecer os nossos superiores, dando exemplo de fidelidade para com os nossos liderados. Não podemos pensar em crescer rapidamente, pois precisamos esperar o tempo certo, crendo que aqueles que são humilhados serão exaltados. Seja líder submisso às autoridades. Paulo foi usado ao dar a previsão sobre os problemas da viagem. Sabia que o período do inverno, após o dia de jejum, dava início a uma temporada de tempestade no mar. Depois, ainda lembrou seu alerta. Porém, motivado a terem esperança, por fim avisou que seria preciso o empenho de todos para salvamento de vidas. Como líderes, temos a tarefa de dar aviso de qualquer perigo que se tiver diante do povo. Somos atalaias que deve avisar quando o inimigo estiver se aproximando. Esta é uma tarefa muito difícil, porque muitas das vezes as pessoas não querem ouvir. O nosso dever é anunciar, não apenas o que gostem, mas o que precisam escutar. Devemos falar a verdade, verdade em amor, para ensinar e não para afrontar e ofender. Seja um líder que avisa sobre a verdade. A viagem estava tão trabalhosa que após
tentarem todas as estratégias disponível usando os conhecimentos de navegações, resolveram parar as manobras e ir debaixo e levar. Quando cessam as tentativas, então arriaram os aparelhos e foram a léu. Neste momento ficaram totalmente à mercê do mar e o tempo, sem conseguir ver nada. Quando enfrentamos impossibilidades, chegamos o momento de exercer a fé naquilo que não podemos ver ou entender. Diante desses perigos e dificuldades, aprendemos a depender de Deus pela fé. Na liderança, muitas das vezes passamos por momentos assim, em que não conseguimos fazer nada, apenas depender e esperar em Deus. Quando dependemos de Deus, não ficamos frustrados diante das dificuldades, porque estamos confiantes no Senhor. Seja um líder que depende de Deus. A tempestade se tornou tão intensa e demorada que não conseguiam mais ver nem o sol, lua ou estrela. As navegações se orientava pelas estrelas e então não conseguiram mais saber qual direção estava indo. Mas Paulo disse que viu um anjo de Deus que lhe deu uma palavra de Deus sobre a salvação de todos. A liderança também é assim. Quando não conseguimos ver nada, devemos buscar a direção de Deus. Grandes líderes espirituais se baseiam na palavra do Senhor para o seu ministério. O povo espera uma resposta e o líder precisa buscar visão, pois, não havendo profecia, o povo perece. Quando não visualizamos alternativas, é o momento que mais devemos buscar uma visão do céu. Seja um líder que busca visão espiritual. Após ter dado a visão de Deus para o momento, Paulo começa a preparar as pessoas para que precisariam enfrentar. Começaram aliviando o navio, jogando no mar tudo que não precisariam mais usar. Orientou que todos se alimentassem para estarem fortalecidos para nadar. Por fim, jogaram no mar o restante do trigo, que, segundo a capacidade do navio, era para 276 pessoas. Poderia carregar até 300 toneladas. Sendo assim, também precisamos aliviar a carga em nosso navio, porque estas pessoas só servem para fazer o barco afundar mais rápido. Uma das tarefas da liderança é preparar as pessoas. Precisamos capacitar o povo, não apenas para os bons momentos, mas principalmente para enfrentar desafios, dificuldades. A melhor forma de preparar e alimentando com a palavra de Deus, que nos sustenta e nos fortalece para as lutas. A liderança também precisa ser livre de qualquer coisa que lhe peça ou embaraça. Desde que entregamos nossa vida a Cristo, não podemos mais aceitar fardos que venha pesar em nossa caminhada. Aliviar a carga significa desabafar
no altar de Deus, perdoar os nossos inimigos e pedir perdão pelos nossos pecados. Seja um líder capacitador e livre. Ali estavam outros 3 líderes, que era o dono do navio, o piloto e o centurião. Mas quando estes líderes não conseguiram resolver o problema e Paulo já estava à frente da situação, então chegou o momento do apóstolo agir com mais firmeza. Tomou a atitude de medir a profundidade, mandou lançar as âncoras e não permitiu que alguns marinheiros fugissem, cortando os cabos do bote. A liderança deve ser baseado no amor, mas o verdadeiro amor fala de verdade e corrige os erros com disciplina. Um bom líder precisa transmitir firmeza e confiança durante as tempestades. Deve estar a par da situação e sempre calcular o perigo, além de lançar as âncoras da firmeza na palavra de Deus e na fé inabalável. Não aceitamos também a fuga. Seja um líder firme e confiante. Durante todo o tempo do temporal, Paulo, por várias vezes seguidas, declarar que todos seriam salvos, dizendo que nenhuma vida se perderá, pois o anjo lhe havia dito que Deus lhe deu todos a quanto navega contigo, garantindo que nenhum de vós perderá e nem mesmo o fio de cabelo. Ali estava 276 pessoas, ao todos entre tripulantes, viajantes e prisioneiros. E a história termina dizendo que foi assim que todos se salvaram. Para Paulo estava claro que o objetivo da sua presença ali era salvar todas as pessoas. Como líderes, precisamos ter este objetivo em nosso ministério. Nada adianta realizarmos, conquistar, fazer mudanças, lutar pela nossa razão e perder vidas que são valiosas para Deus. Então, perca tudo e a sua vontade, a sua opinião e qualquer coisa, mas nunca esqueça que a sua missão é salvar e não perder vidas. Seja um líder que salva vidas. O mundo vive tempos difíceis e as pessoas com suas famílias, bem como a igreja, passam por tempos turbulentos. Precisamos de líderes que não temam, entram as tempestades. Seria muito fácil governar um barco em meio às águas tranquilas, mas não podemos fugir das dificuldades e temos o dever de enfrentar os temporais, embora sejam tenebrosos. Na verdade, são oportunidades para exercermos nossa liderança. Grandes líderes se formaram por vencer obstáculos que os engrandeceram. Não podemos esquecer do nosso Senhor que está acima da tempestade e o que apenas com uma palavra Jesus acalma o vento e o mar. Mateus 8:27. A tempestade é uma oportunidade